Imagina, você chega em casa depois de um longo dia, abre o frigorífico e está vazio. A sopa de ontem acabou, o guisado que sobrou foi comido, nem um pedaço de pão ficou. Você fica ali parado em frente ao frigorífico e na cabeça começa aquele carrossel familiar de pensamentos. O que é que vou fazer? Talvez massa, mas ontem já comemos. Ovos mexidos, mas não há ovos. Ir ao supermercado, mas está frio lá fora, escurece cedo, as pernas doem depois do dia todo e a ideia de sair causa apenas cansaço. E forças para ficar ao fogão e começar a cortar, cozinhar, refogar, já simplesmente não há. As mãos tremem de cansaço, as costas doem e a única coisa que você quer é sentar, descansar, comer algo quente e saboroso. Mas o frigorífico está vazio e este círculo vicioso repete-se dia após dia. Agora imagine um cenário completamente diferente. Você chega em casa, abre o mesmo frigorífico, mas lá dentro estão recipientes organizados com refeições prontas. Caldo verde, cozido à portuguesa, almôndegas de frango, arroz de atum. Tudo etiquetado, tudo em porções, tudo preparado antecipadamente pelas suas próprias mãos. Você tira um recipiente, coloca no micro-ondas por 3 minutos e momentos depois está na mesa uma refeição quente, aromática, deliciosa. Sem idas ao supermercado, sem estar ao fogão, sem pânico de o que é que vou comer hoje. Apenas tranquilidade, confiança e cuidado consigo mesmo. Parece um sonho. Na verdade, é uma realidade simples que pode criar num dia para toda a semana. Mas como é que isto funciona exatamente? Por que não é tão complicado quanto parece? E por que é especialmente importante agora, quando as forças diminuem, mas o apetite não desaparece? Vamos começar pelo segredo principal que muda tudo. Chama-se Meal Prep, preparação de refeições para vários dias de uma vez, com congelação em porções. Não é sobre dietas complicadas ou tendências da moda das revistas. É sobre cuidado simples e inteligente consigo mesmo. A ideia é simples. Você escolhe um dia da semana, talvez sábado ou domingo, quando tem um pouco mais de tempo e energia. Você gasta 2 ou 3 horas, faz 5 pratos diferentes de uma vez, divide-os em recipientes e congela. E depois, todos os dias, durante toda a semana, você simplesmente tira um recipiente, aquece e come. Sem idas diárias ao supermercado, sem compras impulsivas de refeições congeladas caras, sem outra vez massa porque não sobrou mais nada. E o mais surpreendente, não é apenas conveniente e saboroso, mas também mais barato por 1/3 ou metade, porque você compra produtos a granel, cozinha logo em grandes quantidades e praticamente não há desperdício. Por que é que isto é especialmente importante agora, quando os anos cobram o seu preço e a vida não fica mais fácil? Porque com a idade, não muda apenas o apetite, mas também as forças e as capacidades. As mãos cansam-se de cortar legumes todos os dias, a faca parece mais pesada, os dedos não são tão ágeis. As costas doem de ficar muito tempo ao fogão, meia hora de pé parece uma eternidade. E às vezes simplesmente não há vontade de pensar em comida, planejar menus, lembrar o que ficou no frigorífico, o que precisa comprar. Mas a fome não desaparece. O corpo precisa de nutrição, energia, vitaminas. E quando há caldo verde pronto ou cozido à portuguesa esperando no congelador, isto não é apenas comida, é liberdade. Liberdade da rotina diária, liberdade de comer bem mesmo no dia mais cansativo, liberdade de não depender de entregas ou ajuda dos vizinhos. Mas aqui está o interessante. Muitas pessoas pensam que os pratos preparados antecipadamente e congelados são papas sem graça, legumes sem sabor ou algo parecido com comida de hospital. Na realidade, é exatamente o oposto. Você pode fazer os seus sabores favoritos. Caldo verde reconfortante com couve e chouriço, cozido à portuguesa aromático com carnes e legumes, almôndegas tenras de frango ao molho de tomate, arroz de atum nutritivo com cenoura e ervilhas, até sobremesa como fatias de laranja caramelizadas. O principal são receitas simples com produtos que estão sempre à mão ou são fáceis de comprar no supermercado local. Batatas, couve, cenouras, frango, arroz, atum, feijão, laranjas. Nada de exótico, nada de caro, nada que precise procurar em seções especiais. E depois de congelar, estes pratos não perdem o sabor. Aliás, muitos deles, especialmente o cozido e as almôndegas, ficam ainda mais saborosos porque o molho tem tempo para penetrar bem. E sabe qual é o bônus principal em que poucas pessoas pensam? É o controle sobre o que você come. Quando você cozinha, sabe exatamente quanto sal colocou, quanto azeite usou, que legumes adicionou. Pode pôr menos sal se a tensão arterial preocupa, mais legumes se quer algo mais leve. Porções exatamente certas para ser suficiente, mas não comer demais. Sem conservantes, corantes, intensificadores de sabor com que as refeições congeladas de supermercado estão cheias. Apenas ingredientes limpos que você escolheu.
E isto não é apenas sobre saúde, é sobre respeito por si mesmo, sobre cuidado que começa no prato. Agora vamos perceber por que a congelação especificamente é verdadeira magia. O armazenamento normal no frigorífico dá no máximo 2 ou 3 dias, e isso assumindo que o prato não estraga, não perde aparência e sabor. Mas a congelação são 2 semanas, às vezes até mais. Os pratos não estragam, não perdem vitaminas se embalar corretamente. Recipientes herméticos pequenos, uma porção cada, para não ter que descongelar muito de uma vez. Você descongela exatamente o quanto precisa para uma refeição, aquece no micro-ondas 3 a 5 minutos e está pronto. Sem desperdício, sem comida estragada, sem aquele amanhã deito fora com certeza, mas hoje ainda pode ficar. E se de repente aparecem visitas inesperadas ou familiares vêm, tira uma porção extra do congelador, aquece e todos ficam contentes. É como ter um cozinheiro pessoal que trabalha 24 horas, só que sem salário, sem caprichos e sem confusão na cozinha. Outra reviravolta inesperada que muitos não consideram, isto não é só para quem vive sozinho. Se você cozinha para si e para o cônjuge, ou às vezes ajuda um vizinho, ou os netos vêm ao fim de semana, simplesmente aumente a escala. Duplicou as porções e chega para todos. Triplicou e até pode partilhar. A economia de tempo cresce exponencialmente. Em vez de 5 dias de cozinha diária, 1 dia de trabalho e uma semana inteira de liberdade. E o mais tocante, o mais importante. Quando você come a sua comida preparada antecipadamente, não se sente impotente nem dependente da ajuda de outros, mas no controle da situação. É uma pequena vitória todos os dias que se acumula e dá forças para muitas outras coisas, para um passeio, para encontrar amigos, para hobbies, para a vida. Agora vamos falar sobre o que muitas vezes impede as pessoas desta abordagem. Primeira objeção. É complicado, não vou conseguir. Na verdade, não. As receitas que vamos ver a seguir são tão simples que até quem não cozinha nada além de ovos mexidos há muito tempo consegue. Tudo se corta em pedaços grandes para as mãos não se cansarem. Tudo se coge ou guisa sozinho, sem mexer constantemente. Sem técnicas complicadas, sem habilidades especiais. Segunda objeção. Não tenho espaço no congelador. Mas para 5 recipientes de cerca de 300 gramas, precisa-se de muito pouco espaço, aproximadamente uma prateleira. E se tirar do congelador aqueles sacos velhos com conteúdo misterioso que estão lá há anos, o espaço certamente aparece. Terceira objeção. Não fica saboroso depois de descongelar. Mas experimente só uma vez e verá que é um mito. Sopas, cozidos, almôndegas, depois de congelar e aquecer são tão saborosos quanto recém-feitos. E às vezes até melhores, porque o molho tem tempo de penetrar na carne ou nos legumes. E aqui está mais uma coisa importante de entender. Isto não é sobre economizar por economizar. Não é sobre ser forreta ou avarente. É sobre saber gerir os seus recursos. Tempo, forças, dinheiro, de modo que a vida fique mais fácil e mais agradável. Quando você cozinha para a semana, não está apenas a poupar dinheiro em refeições congeladas de supermercado. Está a poupar nervos porque sabe que o almoço já está pronto. Está a poupar saúde porque come comida caseira, não fast food. Está a poupar tempo que pode gastar no que realmente traz alegria. Num livro, numa chamada a uma velha amiga, no tricô, na novela favorita. E isto não é egoísmo, é cuidado consigo mesmo que o torna mais forte e mais confiante. Agora imagine que uma semana depois de experimentar esta abordagem, você já não se lembra do frigorífico vazio e do pânico antes de cada refeição. Em vez disso, tem um plano. Hoje caldo verde, amanhã cozida à portuguesa, depois de amanhã almôndegas com arroz. Sem surpresas, sem stress, apenas sabor, conforto e tranquilidade. E o mais importante, na próxima parte vamos ver exatamente estas 5 receitas passo a passo, com proporções exatas, com conselhos sobre como simplificar o processo, para que mesmo se as mãos não obedecem muito bem ou ficar de pé muito tempo é difícil, tudo saia perfeito. Veja até ao fim e terá o seu plano pessoal para uma semana deliciosa sem chatiças, stress e gastos extra. Porque às vezes cuidar de si começa no prato e a confiança no amanhã com um frigorífico cheiro. Agora passamos à parte mais interessante, aquilo para que aqui estamos. 5 receitas simples e testadas que pode fazer em 2 ou 3 horas e congelar para toda a semana. Cada uma foi pensada especificamente para pessoas mais velhas. Mínimo de corte complicado, mínimo de tempo ao fogão, máximo de sabor, benefício e aquele cuidado consigo mesmo de que falámos na primeira parte. Não precisa ser chefe, não precisa ter 10 panelas e frigideiras, não precisa procurar ingredientes raros. Tudo é o mais simples, acessível e claro possível. Vamos começar pela primeira receita, que o vai aquecer em qualquer dia frio e será uma verdadeira salvação quando quiser algo quente e aconchegante. Primeira receita, caldo verde. Este é o clássico que nunca falha. Reconfortante, cremoso, nutritivo e ao mesmo tempo incrivelmente simples de fazer. Peguem 5 batatas médias, não enormes, não pequenas, apenas normais, do tamanho de um punho. 200 gramas de couve galega ou couve portuguesa, já cortada em tiras finas, pode comprá-la já cortada no supermercado se o corte cansar as mãos. 100 gramas de chouriço, fatiado em rodelas finas. Uma cebola pequena. 2 dentes de alho. 3 colheres de sopa de azeite. Azeite português bom, aquele que tem em casa. Sal a gosto.
Comece pelo simples. Descasque as batatas, corta-as em pedaços grandes, não precisa ser pequeno. Deixe pedaços de 3 ou 4 centímetros para as mãos não se cansarem de cortar sem fim. A cebola corta em 4 partes, não mais. Os alhos esmague com a faca ou pique grosseiramente. Ponha tudo numa panela grande, adicione 1,5 litro de água, apenas o suficiente para cobrir as batatas. Sal, ponha ao lume médio e cozinhe com tampa durante 25 minutos até as batatas ficarem bem macias, que o garfo entre sem esforço. Quando estiver tudo pronto, desligue o lume e pegue numa varinha mágica ou num passador de batata normal. Tritura diretamente na panela até ficar cremoso. Não precisa ficar perfeitamente liso, com alguns pedacinhos fica até mais saboroso e interessante. Adicione o azeite para dar sabor e aquela cremosidade que torna o caldo realmente aconchegante. Mexa bem, junte a couve cortada em tiras finas, volte a ligar o lume e deixe cozinhar mais 5 minutos até a couve amolecer. Agora, numa frigideira à parte, grelhe as rodelas de chouriço durante 2 minutos até ficarem douradas e libertarem o seu óleo saboroso. Prove o caldo para ver se precisa mais sal. Agora, o mais importante. Deixe o caldo arrefecer até à temperatura ambiente, isto é obrigatório, senão no congelador forma-se gelo e condensação que estraga a textura. Distribua pelos recipientes de plástico em porções de 300 a 400 gramas. É exatamente uma porção para uma refeição. Ponha algumas rodelas de chouriço em cada recipiente. Feche com tampa e etiquete com marcador. Caldo verde, 8 de dezembro, para depois não ter de adivinhar o que está lá. Ponha no congelador na horizontal para congelar uniformemente. Para aquecer, 3 minutos no micro-ondas, mexa e tem caldo verde quente e nutritivo que o aquece até no dia mais frio. Segunda receita, cozido à portuguesa. Este prato pode comer sozinho e é uma refeição completa, com carne, legumes, tudo junto. É rico, aromático, com aquele sabor profundo de cozinhado lento. Peguem 200 gramas de carne de vaca para cozer, músculo ou acém cortado em cubos. 200 gramas de galinha, coxa ou sobrecoxa com osso, tem mais sabor. 100 gramas de chouriço, 100 gramas de farinheira ou morcela, se gostar. 2 cenouras grandes, 2 batatas grandes. 100 gramas de feijão branco já cozido, pode usar de lata para facilitar. Metade de um repolho pequeno, uma cebola, 2 dentes de alho, folha de louro, sal. Comece por preparar. A carne de vaca e a galinha lave bem em água fria. Numa panela grande, ponha toda a carne, vaca, galinha, chouriço, cubra com água fria, cerca de 2 litros. Adicione a cebola cortada ao meio, os alhos desmagados, a folha de louro e sal. Leve ao lume alto até ferver, depois baixe para lume médio-baixo e deixe cozer com tampa durante 40 minutos. Retire a espuma que se formar no início com uma escumadeira. Enquanto isso, prepare os legumes. Descasque as cenouras e corte em pedaços grandes. As batatas também descasque e corte em quartos. O repolho corte em fatias grossas. Passados os 40 minutos, adicione as cenouras, as batatas, o repolho e o feijão branco à panela. Continue a cozinhar mais 25 minutos até todos os legumes ficarem macios. Retire a galinha, tire a carne dos ossos, deite fora a pele e os ossos. Corte a carne em pedaços. Volte a pôr na panela. Prove e ajuste o sal se necessário. Retire a folha de louro. Deixe arrefecer completamente. Agora, distribua em recipientes. Coloque em cada um pouco de cada carne, alguns legumes, um pouco do caldo. Porções de 400 a 500 gramas. Etiquete tudo. No congelador aguenta 2 semanas tranquilamente. Aqueça no micro-ondas 5 minutos. E tem um cozido à portuguesa completo, como se tivesse acabado de fazer. É o prato que mata saudades de casa, que aquece o coração, que dá aquela sensação de domingo em família. Sirva com pão caseiro para molhar no caldo. Terceira receita, almôndegas de frango ao molho de tomate. Macias, suculentas, com molho de tomate que as penetra completamente e as torna incrivelmente saborosas. Peguem 500 gramas de peito de frango, são aproximadamente 2 peitos grandes, um ovo, uma colher de sopa de pão ralado, sal, um pouco de pimenta preta. Para o molho, uma lata de tomate pelado, 400 gramas, 2 dentes de alho, uma cebola pequena, uma colher de chá de açúcar para tirar a acidez, orégãos secos, azeite, sal. Passe o frango pelo picador de carne ou corte muito finamente com a faca, como for mais fácil para si. Adicione o ovo, o pão ralado, sal, pimenta, misture bem com as mãos até ficar homogéneo. Deixe repousar 5 minutos para o pão ralado inchar e ligar a carne. Forma almôndegas pequenas do tamanho de uma noz, não grandes, para aquecerem rápida e facilmente. Numa frigideira grande, aqueça 2 colheres de azeite. Doura as almôndegas de todos os lados durante cerca de 8 minutos. Não precisam ficar totalmente cozinhadas, só douradas por fora. Retire-as e reserve. Na mesma frigideira, adicione um fio de azeite. Refogue a cebola picada e o alho picado até ficarem transparentes, cerca de 4 minutos. Adicione o tomate pelado, esmague-o com um garfo ou colher de pau. Adicione o açúcar, sal, orégãos. Deixe ferver, baixe o lume e cozinhe o molho durante 10 minutos para engrossar e os sabores se misturarem. Volte a pôr as almôndegas na frigideira com o molho, tape e cozinhe mais 15 minutos em lume baixo. O molho vai penetrar as almôndegas, elas ficarão macias por dentro e com sabor intenso de tomate. Deixe arrefecer, distribua 4 a 5 almôndegas com molho em cada recipiente de 300 gramas. No congelador aguentam 2 semanas tranquilamente. Aquecem com qualquer acompanhamento. Arroz, massa, batatas cozidas, em 5 minutos. Este prato é adorado por todos, de crianças a avós, porque é macio, tenro e muito caseiro. Quarta receita, arroz de atum. Esta é uma refeição completa num prato, com proteína, carboidratos e legumes juntos. Perfeito para quando precisa de algo nutritivo e equilibrado. Peguem 250 gramas de arroz, arroz carolino branco.
uma lata de atum em azeite, 160 gramas, escorrido, 2 cenouras médias, uma cebola, 100 gramas de ervilhas congeladas, deixe-as congeladas, vamos adicioná-las no fim, 2 dentes de alho, 2 ovos cozidos, sal, pimenta, salsa fresca ou seca, azeite. Comece por cozinhar o arroz. Lavo em água fria até a água ficar transparente. Depois cozinhe numa panela com meio litro de água e uma pitada de sal durante 15 minutos até ficar tenro e a água ser absorvida. Solte com um garfo e reserve. Enquanto o arroz coce, trate os legumes. Pica cebola finamente ou rale, o que for mais fácil para as suas mãos. Rala as cenouras no ralador. Numa frigideira grande, aqueça 3 colheres de sopa de azeite. Refoga a cebola e o alho picado até ficarem transparentes, cerca de 3 minutos. Adicione as cenouras raladas, refogue mais 5 minutos até amolecerem. Adicione o atum, desfaça-o com um garfo, misture bem com os legumes. Tempere com sal e pimenta. Adicione o arroz cozido à frigideira. Misture tudo muito bem. Adicione as ervilhas ainda congeladas. Mexa, deixa aquecer 2 minutos. Descasque os ovos cozidos, corte-os em quartos. Prove e ajuste o tempero. Desligue o lume, adicione a salsa picada. Deixa arrefecer. Distribua em recipientes de 350 a 400 gramas, colocando alguns pedaços de ovo em cada recipiente. Esta é uma refeição completa. Peixe, arroz, legumes, ovo, tudo junto. O atum mantém-se terro, o arroz mantém-se solto e os legumes mantêm cor e textura. Aqueça no micro-ondas 4 minutos, mexendo ao meio. É como uma versão caseira daqueles pratos de arroz de restaurante, mas mais saudável, mais barato e feito com carinho. Quinta receita, fatias de laranja caramelizadas. Esta é uma sobremesa leve ou pequeno almoço, algo que pode comer frio ou morno, com um pouco de iogurte, com mel, com natas, como quiser. Peguem 4 laranjas grandes, laranjas portuguesas, aquelas doces e suculentas, 100 gramas de açúcar, um pau de canela, uma colher de sobra de manteiga, meia xícara de água, um pouco de raspa de laranja se quiser intensificar o sabor. Descasque as laranjas, tire toda a pele branca, corte-as em rodelas grossas de cerca de 1 cm. Numa frigideira larga, ponha o açúcar, a água e o pau de canela. Leve ao lume médio, deixe o açúcar dissolver completamente. Não mexa muito, apenas roda a frigideira. Quando começar a formar uma calda dourada clara, cerca de 8 minutos, adicione a manteiga, mexa delicadamente até incorporar. Coloque as rodelas de laranja na calda, uma ao lado da outra, sem sobrepor. Baixe o lume, deixe as laranjas cozinhar na calda durante 10 minutos, virando delicadamente a meio do tempo com uma espátula. A calda vai engrossar e caramelizar. As laranjas vão ficar macias e brilhantes, com aquele aroma de canela. Retire do lume e deixe arrefecer completamente. Retire o pau de canela. Coloque 2 ou 3 rodelas de laranja com um pouco da calda em cada recipiente pequeno, ou envolve individualmente em película aderente e depois em papel de alumínio. Congela até 2 semanas. Para servir, descongela a temperatura ambiente durante cerca de 30 minutos, ou aqueça no micro-ondas 1 minuto. As laranjas estarão macias, doces, com aquele aroma de canela, e a calda dá-lhes uma textura linda. Isto é perfeito para quando quer algo doce, mas saudável, sem açúcar processado ou cremes pesados. Sirva com uma colher de iogurte natural ou um pouco de natas para um verdadeiro regalo. É o tipo de sobremesa que parece indulgente, mas na verdade faz bem. Agora, alguns conselhos muito importantes sobre congelação que vão tornar a sua vida ainda mais fácil. Use apenas recipientes de plástico com tampas bem fechadas, de 300 a 400 ml. É o tamanho perfeito para uma porção. Não use frascos de vidro, podem partir no congelador. Antes de meter no congelador, certifique-se de que arrefeceu os pratos até a temperatura ambiente, para não se formar condensação dentro do recipiente, senão a comida fica coberta de gelo e perde o sabor. Etiquete cada recipiente com marcador permanente ou autocolante, nome do prato e data de preparação. Isso é muito importante, porque depois de uma semana pode esquecer-se do que está onde. Congele os recipientes na horizontal, numa única camada, para ocuparem menos espaço e congelarem mais rápido. Depois de congelados, pode empilhá-los uns sobre os outros. Aqueça apenas no micro-ondas ou em banho-maria. Não ferva novamente no fogão, para preservar todas as vitaminas, textura e sabor. Se tiver tempo, é melhor descongelar antecipadamente, passando o recipiente do congelador para o frigorífico na noite anterior. Assim, o prato descongela suavemente, uniformemente, sem perder qualidade. Mas se não tiver tempo, o micro-ondas resolve em 5 minutos. Não descongele a temperatura ambiente, especialmente pratos com carne, não é seguro. E lembre-se, uma vez descongelado, coma, não volte a congelar, isso mata tanto o sabor quanto a nutrição. Experimente fazer pelo menos 2 destas 5 receitas esta semana, vai ficar surpreendido com a forma como a sua relação com a comida e consigo mesmo muda. Em vez de cansaço, frigorífico vazio e a eterna pergunta, o que é que vou comer hoje? Terá uma sensação de controle, confiança e verdadeiro cuidado consigo mesmo. Cada vez que tirar um recipiente do congelador, vai lembrar-se de que foi você que cuidou de si antecipadamente. É uma pequena, mas muito importante vitória. Partilhe isto com vizinhos, amigos, família, que todos tenham seu próprio plano para uma semana deliciosa, nutritiva e tranquila, sem chatices e estresse. Porque às vezes a preparação simples antecipada torna-se um verdadeiro presente para si e para os seus entes queridos. Um presente de tempo, saúde e paz de espírito.